Hoje eu gostaria de meditar em uma passagem da Bíblia que o povo conhece como a parábola das 10 virgens. Essa passagem está escrita no livro de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Bem, essa passagem, quando eu estava dentro do sistema religioso, me ensinaram completamente errado. E eu tinha noção de que o jeito que ele estava ensinando estava errado, mas eu não sabia qual era o jeito certo. Eu sabia que não era para acreditar no que eles estavam tentando me dizer. Por quê? Tentaram me ensinar de que o azeite desta parábola representa a unção do Espírito Santo. E entende-se por unção do Espírito Santo aquele monte de bobagem que o povo faz na hora do culto. Rodopiar, pular, gritar, falar em língua estranha, fazer os maiores absurdos lá dentro do templo religioso. E assim, por exemplo, para demonstrar santidade, que eles acham que estar cheio do Espírito Santo é ser mais santo do que os outros. Então, para demonstrar a santidade, demonstrar que a pessoa estava cheia do poder e da unção, eu vi gente imitar passarinho, gente imitar avião, gente imitar carro de corrida, gente imitar bicicleta, gente imitar Bruce Lee, gente imitar o filme Matrix. Já vi gente imitar movimentos de Tai Chi Chuan, tudo na hora do culto. Então assim, você vê aquelas pessoas que estão fazendo esses movimentos, elas passam uma ideia de que estão cheias do poder do Espírito Santo, cheias da unção do Espírito Santo, e ensinam aos outros que não estão fazendo a mesma coisa, que só está cheio do Espírito Santo quem faz aquelas bobagens. Olha, para você que pensa que eu estou blasfemando, não estou blasfemando não. Estou falando com base na própria Bíblia, na própria Escritura.
as escrituras que estão dentro da Bíblia, elas mostram que essa passagem da parábola das 10 virgens, no sistema religioso eles focam muito no azeite. Falam que o azeite é a unção, falam que o azeite é o poder, o azeite é a presença do Espírito Santo na sua vida. Sem a presença do Espírito Santo você não vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus é igual a esse aqui, semelhante à parábola das 10 virgens. Então, olha só, você que está sem Espírito Santo dentro de você, você é comparável a essa igreja louca, as mulheres loucas que não levaram azeite reserva consigo. Então, elas saíram para comprar o azeite, perderam o casamento. É assim que o sistema religioso prega. Mas hoje, meditando nesta passagem, eu acabei de descobrir uma coisa que o sistema religioso não fala. Eu parei de olhar o azeite e comecei a olhar os outros elementos da parábola. Então, olha só. Quem são as 10 virgens? 10 virgens. Virgem não é a mulher que nunca teve relação sexual, não. Nessa passagem aqui, é virgem no entendimento. A pessoa que não tem o seu entendimento contaminado com as falsas doutrinas do sistema religioso. Então, se o seu pensamento está descontaminado, você é uma das 10 virgens. Mas para entrar no reino dos céus, lá no reino da glória, o reino que o Salvador pregava, não é necessário ser somente virgem. Não é necessário somente ter o entendimento descontaminado. Por quê? 10 eram as virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite de reserva consigo. As loucas não levaram azeite de reserva. Todas as virgens cansaram de esperar o seu noivo e acabaram dormindo. Todas, tanto as prudentes como as loucas, elas dormiram. Esse período de que dormiram é o período em que as pessoas foram enganadas por um tempo pelo sistema religioso. E quando a pessoa acorda, é essa passagem aqui, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, assim, elas se prepararam para o casamento. As virgens, as pessoas que estão com o seu entendimento descontaminado, quando acordaram do hipnotismo em massa do sistema religioso, saíram do sistema religioso, aí elas começaram a se preparar para o casamento, para a volta do Salvador, para se encontrar com o Criador do céu e da terra. Então, nós buscamos a cada dia nossa evolução no entendimento. Aí, então, elas se prepararam. As 10 virgens se prepararam. Mas aí, quando as 10 virgens se prepararam, as loucas, elas viram que não tinham azeite reserva.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, assim, esse azeite que está dentro da lâmpada, ele representa o conhecimento das Escrituras. As prudentes, elas não estudam as Escrituras, não. As prudentes estudam as Escrituras, mas as loucas não estudam. Então, quando as loucas não estudam as Escrituras, ao invés delas terem o entendimento das Escrituras, começam a procurar conhecimento fora das Escrituras. Vão buscar conhecimento em tudo quanto é vento de doutrina que aparece por aí. Então, assim, elas saíram. Elas querem o conhecimento, mas não querem estudar a Escritura. Não querem estudar esse livro aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia, ela tem a Escritura aqui dentro. Tirando algumas modificações que foram feitas nas traduções, porque as traduções são adulteradas, desde as primeiras traduções, que foi a tradução grega, depois veio a tradução latina, e depois veio a tradução para a nossa língua portuguesa, e também as outras traduções para o resto do mundo. Cada país tem a sua língua. Todas as traduções, elas sofreram alguma adulteração. E é essa adulteração que nós temos que saber filtrar. Nós ensinamos, quem está aqui com essa mente já descontaminada, nós já estamos virgens. Nossa mente ficou virgem. Antigamente tinha fitas magnéticas, fitas cassete. Eu até tenho uma aqui, ó. Uma fita cassete. Essa fita cassete, a gente gravava música, gravava som, gravava nossa própria voz, gravava disco, gravava de uma outra fita, gravava do rádio. Então, a gente comprava essa fita virgem e gravava. Se a gente não gostasse da gravação, a gente apagava a fita de novo e ela voltava a ser virgem. Então, é mais ou menos isso. Quando nós descontaminamos o nosso entendimento, é como se estivéssemos apagando uma fita que já está gravada. Ela volta a ser virgem. Então, assim, o nosso entendimento é virgem. Aí, assim, se o nosso entendimento é virgem, nós tentamos buscar ao Salvador, ao Criador, dentro das Escrituras. E nós buscamos sem orientação de líder religioso. Nós buscamos sem a manipulação de líderes de seminário teológico. Nós não precisamos de teologia para aprender coisas óbvias. A teologia só serve para prender o povo cada vez mais na religião. A pessoa que já está presa na religião e quer aumentar o conhecimento religioso, faz a teologia. E quem faz a teologia aprende a aprender outras pessoas, a
tornar outras pessoas escravas da religião. Então, assim, uma pessoa formada em teologia é a pessoa que vai buscar o conhecimento na teologia, é uma virgem louca. Porque ao invés de buscar no próprio Criador o entendimento, está indo comprar o entendimento. Então, essas que vão comprar o entendimento, elas perdem o casamento. As noivas virgens loucas perdem o próprio casamento, porque elas vão comprar o azeite aonde não tem azeite. De madrugada, meia-noite, na época do Salvador, que o Salvador estava por aqui, não vendia nada. O comércio fechava assim que anoitecia. Então, meia-noite nunca foi horário de comprar nada. Até atualmente é muito difícil o lugar para comprar comida de madrugada. Aqui na cidade de Resende não existe supermercado 24 horas. Então, para comprar azeite aqui em Resende à meia-noite, não tem como. Em muitas cidades, muitos locais ainda é assim. Um ou outro lugar tem supermercado 24 horas para comprar azeite. Se está difícil na nossa época, imagina na época do Salvador. Então era um absurdo querer comprar azeite à meia-noite. Então, assim, é um absurdo querer comprar o entendimento. Porque o entendimento das Escrituras não é comprado. O entendimento das Escrituras é o Criador que te dá. É aquele que fez o seu cérebro, aquele que te deu a inteligência. É ele que vai te fazer entender esse livro aqui, ó. Você não precisa entrar em seminário, não precisa entrar em cursos, não precisa participar de encontros, não precisa fazer nada disso aí que o sistema religioso está ensinando. Por quê? Porque a Virgem prudente, ela sabe aonde buscar o entendimento. Ela sabe o caminho para buscar o entendimento. O caminho para buscar o entendimento é você falar diretamente com o Pai Celestial. Então, assim, se você tem contato direto com o Criador, você é o templo do Espírito Santo. Você tem Deus dentro de você. Então, se você tem Deus dentro de você, você é templo do Espírito Santo, você pode falar diretamente com Deus. Olha, eu estou falando nesses termos exatamente para aquelas pessoas que ainda estão dentro do sistema religioso. Por quê? Se vocês pararem para pesquisar, vocês vão descobrir que a Bíblia, ela tem erros. Ela não é a inerrante palavra de Deus, como dizem os pastores. Se ela é inerrante, por que é que a tradução se chama Almeida Revista e Corrigida? É revista e corrigida porque tem erros. Ela precisou ser revista por causa da revisão ortográfica. E corrigida porque tem erros. Então, assim, mesmo a revista e corrigida ainda tem muitos erros. Todas as Bíblias têm erros. E o erro mais grave é que trocaram o nome do Salvador e trocaram o nome do Criador. Então, assim,
voltando para a parábola das 10 virgens. Porque o nome do Salvador já é outro assunto. Então, assim, a parábola das 10 virgens, depois que elas vão comprar... Cadê? Ih, já perdi a página. Achei. Então, elas tendo ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui, ó, essa palavra Senhor, ela significa marido. Então, elas estão falando: marido, marido, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, assim, as virgens loucas que foram buscar o conhecimento nos estudos, nos líderes religiosos, foram comprar o conhecimento com quem não tem o conhecimento. Essas loucas, quando elas voltaram, era tarde demais. Então, assim, quando elas voltaram, era tarde demais. Por quê? Aqui diz que o noivo chegou e casou-se com as 5 primeiras, com as cinco prudentes. Aí, essas 5 loucas, elas voltaram, né? E quando elas voltaram, o conhecimento delas já não era mais útil. Tem pessoas que entendem muito tarde as coisas. Tem pessoas que elas inventam desculpas para não pensar. Tem preguiça de pensar. Olha, eu sei que por causa dos alimentos todos contaminados, o povo está tendo realmente dificuldade de pensar por causa da manipulação da televisão, por causa da manipulação das músicas, do hipnotismo das músicas. O povo está ficando com preguiça de pensar. Mas não tenham preguiça de pensar. Exercite o seu pensamento. Quanto mais você exercitar seu pensamento, mais inteligente você fica. Então, o mundo só enriquece quem é inteligente. Então, assim, se você depender de outras pessoas para te ensinarem alguma coisa, você nunca vai ganhar nada. Quem é que ensinou informática para o Bill Gates? Quem é que fez o primeiro programa do Windows? Bill Gates fez o primeiro Windows e fez todas as evoluções do Windows. E saiu tudo da cabeça do Bill Gates. Antes disso, todos os outros computadores que existiam antes de Bill Gates, os programas eram dificílimos de se usar. Ele inventou
com a própria inteligência, um programa mais fácil para o povo mexer no computador. O Windows é tão fácil que até as crianças mexem no computador. Então, se o Bill Gates conseguiu inventar esse programa que não existia, de onde saiu isso? Saiu da mente dele. Então, se saiu da mente dele, como é que ele inventou? Pensando. Ele não teve preguiça de pensar. Ele pensou, como é que eu vou tornar o computador um aparelho fácil de mexer? E aí, ele concretizou com esse programa Windows. Todas as versões do Windows vêm do primeiro que o Bill Gates inventou. Então, assim, o programa mais popular do mundo, o programa mais fácil de usar do mundo, foi por causa de um rapaz, um jovem, que não teve preguiça de pensar. Bill Gates nunca completou a faculdade. Ele saiu da faculdade para montar a empresa Microsoft. Ele montou a empresa para vender os programas dele que ele tinha acabado de inventar. Aí ele conseguiu vender para a IBM. E depois da IBM, ele produziu a própria fábrica, né? Ele inventou a própria fábrica e começou a fazer milhões e milhões de CDs de programas que iam junto com os computadores. E o CD do programa dele é o mais popular de todos. Então, assim, não tenham preguiça de pensar. Só os inteligentes que enriquecem. Pessoas que têm preguiça de pensar são as igrejas loucas, são as virgens loucas. As virgens loucas que têm preguiça de pensar, elas não raciocinam da maneira certa sobre nada, nenhum assunto. A virgem louca, ela prefere aprender com os outros do que buscar o entendimento sozinho. Então, assim, isso que o sistema religioso não quer que você saiba é porque se você aprendesse isso que eu estou te falando agora dentro da igreja, todas as igrejas iriam esvaziar. Porque você é um ser inteligente, você é um ser racional, você raciocina. Então, vamos raciocinar, vamos pensar com lógica. Use o seu cérebro, bote o cérebro para funcionar. Ó, tem pessoas que às vezes sentem dor de cabeça quando pensam. Se acontece isso, é porque tem alguma coisa errada na sua alimentação. Uma dica que tem para vocês aí, ó. Parem de usar pasta de dente com flúor. Use pasta de dente sem flúor. O flúor é um tipo de um veneno que vai para dentro do corpo humano e age dentro do cérebro. E ele ataca a glândula pineal que está dentro do cérebro e forma uma camada de cálcio, calcifica a glândula pineal. Então, a sua criatividade diminui,
seu raciocínio lógico diminui e seu cérebro, quando você começa a pensar, a cabeça começa a doer. Exatamente por isso. Então, assim, além disso, do flúor, tem outras coisas mais. Pesquise sobre glândula pineal. Pesquise sobre codex alimentários. Pesquise sobre alimentação transgênica, alimentos transgênicos. Vocês vão descobrir muitas coisas que atacam o raciocínio lógico do povo. Então, descontamine sua glândula pineal e use o seu raciocínio lógico. Pense com lógica. Veja se tem lógica o que me ensinaram no início. Lá no sistema religioso, ao invés de ensinar que eu tenho que meditar nas escrituras, eles falavam assim: você tem que vir para a igreja, porque você tem que se encher do azeite aqui. Aí chega lá aquele hipnotismo em massa para aprender cada vez mais. Eu recebi o Salvador não foi para ficar preso, mas sim para me libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essas as palavras que o Salvador disse. E qual é a verdade que ele disse que vai libertar? Está tudo aqui dentro. É só você ler e raciocinar com lógica. Não precisa perguntar para pastor quando você tiver dúvida. Lá no sistema religioso, eles sempre ensinam assim: olha, quando você tiver alguma dúvida, venha até a mim e pergunte, porque eu estudei a teologia e eu estou preparado para te responder conforme a sua dúvida. É assim que os pastores falam, né? Eles pegam e falam isso. Eles querem te orientar do jeito deles. Mas imagina só, quando troca de pastor na igreja, o primeiro pastor falava uma coisa e o outro pastor falava outra coisa diferente da do primeiro. Aí você chega para o segundo pastor: pastor, o outro que estava aqui no seu lugar antes de você falou o contrário do que você disse. Aí o que ele vai falar? Quem é seu pastor agora? Sou eu. Então, esqueça tudo que o outro falou antes de mim e me obedeça. Mais superior a qualquer pastor estão as escrituras. Você não precisa de pastor. O verdadeiro pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, é o nosso Salvador, Yahushua. Yahushua é o nome verdadeiro do Salvador. Jesus nunca foi o nome do Salvador. As escrituras em hebraico não tem o nome Jesus. No lugar, lá no hebraico, é Yahushua. Pergunte para o professor de hebraico da sua igreja, do seu seminário de teologia. Seu professor de teologia de hebraico, pergunta para ele qual é o nome verdadeiro do Salvador em hebraico. Ele vai te dizer, é Yahushua. E o nome de Deus, como é? É Yahu. E aí você vai entender que a Bíblia inteira ela foi modificada para te enganar. Os líderes religiosos, eles mudaram o nome dos personagens bíblicos.
Mas, desconsiderando os nomes trocados, se você pensar também que templo é dinheiro, os pastores constroem templos para ganhar dinheiro. E quando eles ganham mais dinheiro, eles constroem outros templos para ganhar mais dinheiro. E viram um círculo vicioso. Quanto mais templo, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais templo. Então, assim, você não precisa de templo. Você é o templo. Eu sou o templo. Nós somos o templo do Criador. O Criador está dentro de mim, está dentro de você. Olha só, outra passagem também para que você entenda. Vamos ler aqui, ó. Um pouquinho antes da passagem da parábola das 10 virgens. Livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler aqui. Isso aqui, ó, faz parte do entendimento da parábola das 10 virgens. Cadê? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, esses falsos profetas aqui que enganarão a muitos são exatamente os pastores religiosos que chegam enganando o povo para tirar dinheiro do povo. Todas as vezes que um pastor pede dízimo e oferta dentro da igreja, eles estão querendo não que você obedeça às escrituras, mas que você obedeça a eles, porque eles torcem as escrituras e inventam falsas profecias. A profecia de Malaquias está de um jeito e eles torcem, tornando a profecia de Malaquias uma falsa profecia. Por isso são falsos profetas. Surgem falsos profetas. Os falsos profetas são esses pastores que transformam, que torcem, que mudam a palavra. Eles são os falsos profetas. Quando olha lá, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor do povo está esfriando. Ninguém mais tem piedade do próximo. Ninguém mais faz caridade. O povo está muito desconfiado de tudo. Aí, essas pessoas, elas perderam a sensibilidade. Então, isso vem esfriar o amor, né? Então, assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar até o fim. As virgens prudentes perseveraram até o fim. Elas guardaram o azeite. Elas tiveram azeite reserva. Então, assim, a profecia torcida, ela faz o povo esfriar.
Mas se você tem um entendimento lógico para saber que a profecia está torcida, que o pastor está pregando uma pregação falsa para tirar seu dinheiro, não fica dentro do sistema religioso. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados dela. Se você ficar lá dentro, você vai ser participante dos pecados do sistema religioso. Aqui. Agora outra passagem que está aqui, ó. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Cristo, essa palavra Cristo significa ungido. Cristo é ungido. Por que é que o sistema religioso não ensina isso? De vez em quando, eles, para falar de uma outra coisa, eles citam isso, que Cristo é ungido. Mas para esta passagem aqui, eles não falam que Cristo é ungido. Eles falam que esse falso Cristo aqui é aqueles malucos que aparecem aí dizendo que é Jesus Cristo. Esses são os falsos Cristo que falam por aí, né? Que o sistema religioso bem fala e condena. Então, esses falsos Cristo que estão aqui na Bíblia é os falsos ungidos. Quantos falsos ungidos nós temos visto no dia de hoje? Milhares. Milhares. Em cada cidade tem uma centena deles. São aquelas pessoas que falam assim: a unção de Deus está comigo. A unção do Espírito Santo está aqui neste lugar. E a unção de Deus está descendo aqui. Eles fazem um teatro terrível. Mas é isso mesmo. É para debochar mesmo. E qualquer semelhança com um pregador famoso não é mera coincidência, porque eu já ouvi esse pregador e eu sei imitar ele muito bem. Então, olha só. Eles pegam e falam assim: a unção de Deus está descendo agora. E está descendo fogo aí no meio do povo. E fala aquela língua estranha lá. E chupa a bala pra cá, e chupa a bala pra lá. É, tudo isso. Falam sempre isso. Esses são os falsos ungidos. Os falsos Cristo. E falsos profetas. Falsos profetas. Já ouvi até no rádio. Falso profeta. Olha só, imagina. Porque o Espírito de Deus, que não se engana, está me revelando aqui agora que tem uma mulher que está com dores na sua região genital. E o Espírito de Deus, que não se engana, está me revelando aqui de que esta doença na região genital da mulher é um câncer de próstata. Que absurdo é esse, meu irmão, meu amado pastor? Olha só, mulher não tem próstata. Pode perguntar para qualquer médico. Mulher não tem próstata. Como é que o Criador da mulher vai revelar uma coisa falsa dessa? Mulher não tem próstata. Então, assim, e esses são os falsos profetas. Eles profetizam daquilo que vem na cabeça. Aí, olha lá. Surgirão falsos cristos e falsos profetas
e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os sinais e prodígios que se fazem em várias igrejas são enormes, mas eles são falsos e eles enganam. Se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos. Se você acha que você é um escolhido, não se deixe enganar. Você que está me ouvindo aí, você é um escolhido? Então comece a descobrir quem é falso e quem é verdadeiro, quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Procure descobrir se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Olha só, continue ouvindo só. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha lá. Esse ele aqui já se refere ao próprio Salvador, ao próprio Messias. Quando disserem assim, Jesus está aqui, Jesus está neste lugar, eu sinto a presença de Jesus aqui no nosso meio, Jesus está passeando ainda no seu meio. Olha só, isso tudo é técnica de hipnotismo. É para fazer você acreditar que eles têm aprovação de Deus, aprovação do Criador, mas na realidade eles não estão nem aí. Eles querem o seu dinheiro. Se eles mentindo que estão com Deus e não estão, se eles mentindo dizendo essas coisas tiverem lucro, te convencerem a dar o seu dinheiro para eles, é isso que eles vão fazer. Eles vão fazer, quanto mais prodígios e sinais eles fizerem para te mostrar que Deus está ali, é isso que eles querem. Eles querem aumentar a arrecadação. Querem aumentar o número de ofertantes e dizimistas. Querem aumentar o valor arrecadado. Então, assim, é uma fonte de lucro muito grande a fé das pessoas. Não acredite nessas pessoas. Pode ser o pregador da televisão, pode ser o pregador do rádio, pode ser o pregador dos gideões missionários, de tudo quanto é denominação evangélica. Pode ser um pregador de uma igreja nova, pode ser um pregador de uma igreja tradicional antiga. Se eles começarem a fazer isso tudo, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Então, aqui está falando, né, essa parábola, onde estiver o cadáver, ali juntarão as águias. Quer dizer, se o povo está morrendo espiritualmente, já fica um monte de igreja abrindo, fazendo apelo, pregando, bota
programa no rádio, bota programa na televisão, passa carro de som na rua, vai o pregador de porta em porta, fazem culto ao ar livre, jogam um folhetim dentro da sua caixa de correio, te presenteio com uma Bíblia, e a Bíblia sempre carimbada com o nome da igreja, ou então a própria capa da Bíblia tem a marca da igreja. Por dentro, a Bíblia é a mesma, só muda a capa. Então, assim, você vai olhar isso tudo, a estratégia dos abutres rodeando a pessoa que está prestes a morrer na vida espiritual. Quando você entra para o sistema religioso, você pensa que está mudando de vida para melhor. Na realidade, você está entrando numa armadilha para morrer e acaba morrendo de verdade, a sua morte espiritual, porque você acaba se afastando definitivamente do verdadeiro Criador do céu e da terra. O Criador, o Deus que criou o céu e a terra e tudo que existe, é bem diferente do que é pregado pelo sistema religioso. Lá eles fazem campanha de prosperidade, campanha de abrindo as portas da felicidade, abrindo as portas da vida financeira, e a campanha da vida sentimental, a campanha do emprego, e tudo isso, tudo é estratégia para tirar um dinheiro de você. Você vai lá nessas igrejas que na realidade são empresas religiosas, né? E ali você fica tão envolvido por essas campanhas e por essas estratégias que você acaba se esquecendo do verdadeiro sentido, por que existe a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada existe exatamente para você ler. A Bíblia é para você ler. Mas lá no sistema religioso eles falam: não leia a Bíblia em casa, sozinho. Se você ler sozinho, você vai enlouquecer. Se você ler sozinho, você vai blasfemar, você vai aprender coisas erradas e vai acabar blasfemando. Será que a blasfêmia é você falar a verdade, a blasfêmia? Não. Falar a verdade acaba te tirando do sistema religioso. Se você aprender a realidade, a verdade, o Salvador Yahushua, ele, quando estava aqui na terra, ele não fundou nenhuma religião. Pedro nunca foi fundador de religião. Pedro nunca foi papa. Quando Yahushua falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Você tem que ver assim, ó. Você é Pedro, você é uma pedra. Ó, olha só a comparação. Você é Pedro, você é uma pedra. Mas não é sobre você que eu vou edificar, é sobre mim, porque eu sou uma pedra maior. E Yahushua está falando isso. É sobre ele mesmo, sobre essa pedra. Não sobre a pedra de Pedro, mas sim sobre a pedra de Yahushua. Yahushua, ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Mas que quando quem edificar
a vida sobre ele, sobre Yahushua, sobre os ensinamentos verdadeiros dele, esse sim será mais do que feliz, será bem-aventurado. Então, assim, a pessoa que tem o fundamento da sua fé em Yahushua tem o fundamento certo e é comparado com a Virgem prudente. Já a pessoa que tem o fundamento da sua fé em qualquer outra pessoa que não seja Yahushua, pode ser em Pedro, pode ser em Constantino, pode ser no Papa, pode ser no santo da Igreja Católica, pode ser num pastor, num fundador de religião, no fundador de igreja evangélica. Você crê nele? E sua fé está baseada nele? Ou sua fé está baseada nos ensinamentos do Salvador que está aqui nas Escrituras? Por que é que o sistema religioso nunca deixa você ler a Bíblia em casa? Você lendo a Bíblia em casa, você vai ler a Bíblia direto, sem parar. Nas igrejas, eles só pegam trechinhos, um versículo isolado, outro versículo isolado, e vão fazendo você cair no erro. E do mesmo jeito que pegaram somente o azeite da parábola das 10 virgens para poder dizer que é a unção, azeite aqui nessa parábola nunca é unção, nunca foi isso que eles estão falando. Azeite aqui é o conhecimento. Você que tem conhecimento das Escrituras, você está preparado para entrar no descanso eterno. Mas você que não tem conhecimento das Escrituras, você não está preparado para entrar lá no descanso eterno. E você que busca conhecimento das Escrituras nesse sistema religioso aí, você está agindo como as virgens loucas. As virgens loucas é que buscam conhecimento onde não tem conhecimento. Elas vão comprar o azeite de madrugada, à meia-noite, quando está tudo fechado. Elas vão numa cidade onde não tem mercado 24 horas, onde tudo quanto é comércio fecha assim que anoitece. As virgens saíram para comprar. Cadê que compraram? Compraram nada. Só conseguiram comprar no outro dia, depois que o dia amanheceu. E aí foi tarde demais. Aí elas chegaram e perderam a salvação. Tem gente que pensa que esse negócio de perder a salvação por causa do azeite é exatamente ficar fora do sistema religioso. Tem gente que pensa que ficar fora é ficar sem azeite. Nada disso. Quando uma pessoa sai fora do sistema religioso, sai fora do controle dos pastores, sai fora da manipulação, da escravidão. Você não fica mais escravo ao entendimento de uma pessoa que tem uma inteligência menor do que a sua. Você às vezes entende muito mais de Bíblia do que o pastor que está em cima do púlpito. Mas aí você chega para falar com o pastor: pastor, eu tenho uma dúvida naquilo que você pregou hoje. Você tem um tempo para falar comigo? Ah, não dá, hoje não dá, eu estou muito ocupado, a volta depois. Fazem isso exatamente para você esquecer. Fazem isso para você engolir o que ele falou, para nunca ter a sua dúvida suprida.
Porque aí, na próxima dúvida, ele vai falar a mesma coisa. Na terceira, na quarta, na quinta vez que você tiver com dúvida, vai falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa até você não mais ir procurar o pastor para tirar dúvida nenhuma. Então, aquelas coisas, assim, quando eles percebem que a pessoa é muito inteligente, mais inteligente do que eles não tiram dúvida não. Porque eles sabem que a gente vai lá para corrigi-los. Mas quando a pessoa é uma pessoa muito simples, com pouca sabedoria, que não conhece quase nada da Bíblia, aí eles vão tirar a dúvida com o pastor, aí que eles atendem, aí eles têm o maior prazer de atender. Se você é inteligente, tem uma sabedoria maior que o pastor, duvido que ele te atenda. Então, assim, sai desse sistema religioso. Você não depende desses templos para salvar a sua alma. Você depende do conhecimento. É esse conhecimento que é o azeite. E o conhecimento você vai ter quando ler sozinho. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção.